Raindrops keep falling on my head. Pingos de chuva continuam caindo sobre a minha cabeça. Mas quando essa canção tá tocando no radinho lá, mais ou menos no começo do filme Final Destination Bloodlines, o que começa a cair não são pingos de chuva, não. Começam a despencar outras coisas sobre pessoas que estão na rua, tá? Na primeira parte, né, no acidente, alucinante, assim, eu gargalhei, né, nessa parte muito bem feita, desse filme, dessa franquia que ficou, assim, mais de 10 anos fora do ar, né. Aqui é Roberto Relubiscaro, oi gente, né, agora que eu estou me apresentando, mas assim, essa canção é de 1969, do Burt Bacharach e do Hal Davis. Burt Bacharach é um dos meus heróis musicais, por isso que eu sei bem disso, né? Essa história, no começo dela, se passa numa mistura, né? E visualmente, assim, é comecinho dos anos 60, idealizado, porque aquela torre ali que eles sobem, acho que não era possível tecnologicamente daquela época. Mas imagina, gente, quem se importa com isso, né? O legal é que depois de todos esses anos, a franquia ela voltou dando o que a gente que é fã esperava, mas sem deixar de apresentar um elemento de novidade ou mais de um elemento novidadeiro, né? Só que antes de falar um bocadinho mais sobre esta grande diversão, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Tanto é que quando eu comecei a ver o filme, eu falei, olha, será que vai ser tipo de época? Eu não assisto trailer, assim, eu sabia que eu ia assistir Final Destination 6 Bloodlines. Para que eu preciso ver trailer desse filme, né? Para me adiantar mortes. Então eu não vejo trailer, não vejo pôster, não vejo teaser, não vejo nada. Eu vou ver o filme. Falei, olha só, e aí é que tá uma das novidades, né? Porque a gente que conhece Final Destination sabe que é uma fórmula. Um grupo de pessoas escapa da morte, só que depois a morte vem e confisca essas pessoas, né? Ok, tem uma mudança aqui. Eu não vou ficar dando spoilers, né? Mas assim, a primeira parte do filme se passa no passado, o grande acidente que dá o gatilho, né? Depois, na verdade, o central da história, o fulcro da história é no presente. Como eles fazem isso, você tem que ver o filme, né? Mas tem uma linha de sangue, enfim. É, o que torna essa prestação, né, essa parte 6 uma coisa de legado, mas também uma coisa de árvore genealógica, e passa a dar uma seguinte ideia: nossa, será que todas as coisas que eu assisti nas outras prestações foram decorrência da mesma coisa que aconteceu nesse 6 no começo? Que interessante, porque há alguns ovinhos de Páscoa dos outros filmes ali, embora faz tempo que eu não tenha assistido, né, aos outros 5. Talvez seja aí a hora de eu pegar os 5 premonições e resenhá-los aqui, porque uma outra coisa que eu pelo menos acho que percebi nesse 6 é que o tom tá mais um bocadinho mais leve, um bocadinho mais cômico. O filme é um pouco menos sombrio do que os demais, né? Pelo menos não me lembro de. Eu lembro que o primeiro é bem soturno, né? Esse aqui não. Esse aqui tem até umas coisas. Bom, eu ri muito mas aí eu sou fã de terror, né? Quando vem morte bem feita, eu começo a dar risada, né? Mas eu achei o tom do filme mais leve mesmo. Não chega a ser comédia de horror, ainda bem, mas ele é mais leve. A história, gente, é assim: depois que tem esse primeiro acidente, o grande acidente, pessoas vão tentar evitar com que a morte as pegue, né? Esse filme, ele tem uma premissa que é tão maluca e que a gente que é fã tem que fechar os olhos. Claro, personagens depois vão tomar decisões bobas. Sim, faz parte, né? E aí você fecha olhos, tem uma personagem que
tá igual a Laurie Strode, né? Tava lá naquele filme do Halloween 2018. Ela tava numa fortaleza inexpugnável. É cheia de ponta, cheia de câmera. Eu falei, nossa, gente, o que tem de possibilidade de acontecer um acidente aí. Bom, não vou falar nada, né, depois. Mas ela deveria estar, sei lá, num quarto onde não tivesse nada. E mesmo assim, né? E aí, como que essa personagem conseguiu presa ali, traçar todo um livro e o destino de tantas pessoas ao longo dos anos. Só que assim, a gente que vai ver esse tipo de filme, esse filme, sabe que isso é só diversão. A gente vai ver pelas mortes. Eu não acho que tenha fã do Final Destination que vá ver por uma questão filosófica ou artística. A gente vai ver porque a gente quer ver morte divertida. E tem morte divertida? Várias, tá? É aquela história. Quem não gosta de computação gráfica, o sangue é CGI. Mas é uma coisa que eu já me lembro de outros filmes, eles eram assim também. Deve ter muito pouco efeito prático ali, se é que tem, tá? Então, é tudo de computação gráfica. Eu acho que, embora o filme seja bem legal, ele poderia ter uns 10 minutinhos a menos, né? Eu fiquei uma hora assim, meio, vai logo, né? Mas quando tem as mortes, elas são legais porque elas acontecem, às vezes, de forma inesperada e inusitada. Bom, não vou ficar criando expectativa também, veja o filme, mas que elas são divertidas, elas são. E tem umas outra coisa, assim, a protagonista, amei, especialmente a dos anos 60. Antes de falar dessa coisa, uma coisa que eu fiquei muito, assim, eu sempre falo aqui, de se importar com personagens. Essa primeira parte, quando se passa nos anos 60, eles fazem de um jeito que a gente se importa tanto com aquele casal, e aí então não é tão difícil. Se você tiver um roteirista bom, você faz isso, né? É um casal jovem, bonito, que quer casar. Ela tem um segredinho que ela tá guardando, mas ele aceita esse segredinho com tanta coisa. A gente ama aqueles dois. Só que aí tem o caráter bem perverso dessa franquia, né? Por mais que a gente goste das personagens, a gente foi lá. Tem personagem que faz coisa estúpida, tem tudo. Mas mesmo aquelas que a gente acaba gostando e passando o tempo mais, meio que a gente não se importa muito que morra. Ou a gente espera, é um mal necessário. Por quê? Porque para ter esse filme, mesmo pessoas que a gente gosta, elas têm que morrer. Mas elas estão muito bem construídas no começo. Eu fiquei todo gostando daquele casal, né? E aí, quando vem para o presente, a gente tem uma protagonista, e aí tem um barbudinho, que eu não me lembro mais o nome, que eu falei, nossa, ele vai ser o tontão, né, o cuzão da história, assim. Essa personagem tem um arco tão interessantezinho, porque depois ele começa a proteger. Claro, no final ele vai tomar uma atitude idiota com uma máquina de refrigerante, sendo que alguém estava prestes, poderia morrer, e ele começa a brigar com a máquina. É aquela coisa, né, gente? Coisa de personagem de Final Destination. Mas assim, aquela personagem teve uma hora que estava para mim mais interessante do que do que a nossa protagonista. Porque assim, como a gente que é experiente com a franquia, a gente também sabe o seguinte: aquela protagonista não vai ser uma final girl, ela tem tudo para não ser uma garota final, né? É a morte a vilã ou a antagonista, né? Morte é a morte. Ela vai vir para todo mundo, ela não é vilã. A antagonista é a morte, então a gente sabe que não dá para escapar. O que acontece aí é que a morte ela vem antes para as pessoas, mas a gente sabe que ninguém sai vivo desse filme. Então, mesmo a gente gostando da protagonista, a gente sabe que ela vai morrer. Mas nesse filme aí, eu gostei mais desse carinha durante uma parte. Ele é mais interessante como personagem do que aquela menina. E olha que aquela menina não tá trabalhando mal, não é isso. É só porque ela não é tão legal quanto o cara. E é lógico, né, gente, para fã de terror, tem ainda aquela homenagem. O filme é dedicado em memória ao Tony Todd, ícone dos filmes de horror, que apareceu em vários Final Destinations, e aí ele tem o que é o último papel dele, provavelmente, né? Tanto é que o discurso, a fala, a gente já vê que ele estava doente e tudo.
veja em que posição ele está com a maior parte do tempo. Quando ele fala alguma coisa ali, o pedaço que ele fala, é uma coisa da personagem, mas a gente sabendo que o Tony Todd já tá morto e do que ele morreu e tal, dá um nozinho na garganta, assim. Porque pra gente que é muito fã de horror, Tony Todd é icônico, né? A gente fã de horror, a gente não necessariamente. Os nossos ícones não necessariamente são Meryl Streep ou essa galera, né? A gente gosta de Dee Wallace, Danielle Harris, a gente tem um outro panteão de heróis, assim, embora eu conheça esses outros atores também. Tem uns que eu não conheço, não. Naomi Watts, toda hora alguém tem que me falar, ou eu tenho que olhar que é ela. Agora, apareceu a Mia Goth num filme, eu já sei que é a Mia Goth. Ela é a nossa. Eu tô falando como nicheiro, né? Velho nichado mesmo. Meu negócio é terror mesmo, né? O que eu mais gosto. E então, como fã de terror, quando eu vi o Tony Todd falar, deu um, né? Então esse filme cumpriu um monte de coisa para mim. Eu ri desesperadamente no primeiro, no acidente, né? Quando acontece a grande catástrofe, que tem CGI, tem tudo, dane-se, mas foi tão divertido. Você fala, nossa, ué, a gente assiste filme Final Destination pra quê? Pra ver Missa do Galo? Pra ver, sei lá, ensinamentos filosóficos? Não, a gente vê pra ver morte. Então, e eu ria muito, né? E aí, também teve uma parte que me fez emocionar. Nossa, preciso de Final Destination 7 ontem. Tchau.